Hoje a igreja celebra uma das suas joias mais caras, mais raras, o grande São Francisco de Assis. O que falar de um homem que é admirado até por outras religiões. Existem centros espíritas que levam o nome de São Francisco de Assis. Existem igrejas evangélicas que têm o nome de São Francisco de Assis. O mundo olha para a vida desse homem que trocou a riqueza material pela pobreza evangélica. Um homem que abdicou até do seu pai e da sua mãe para se tornar filho de Deus, mas não de uma forma alegórica, de uma forma real, material. São Francisco, ele tem esse ato que é muito conhecido de se despir ali daquilo que o ligava ainda com o seu pai e com a sua mãe, para se tornar a partir daquele momento filho de Deus. Então Francisco, que tinha uma cama, a partir daquele passo, todas as gramas, os lugares que ele encontrava se tornava para ele a sua cama. O que faz de Francisco um homem tão impactante que leva o Papa João Paulo a exclamar em uma das suas festas: o mundo tem saudade de Francisco. O mundo tem saudade de homens e mulheres que saiam da normalidade, que saiam do padrão. E Francisco foi um homem que saiu do padrão, meu irmão. Francisco foi um homem que amou profundamente a Jesus Cristo na Sagrada Hóstia, a sua igreja, em especial a virtude da pobreza. Francisco, que chamava a pobreza de dama, de esposa. Um homem que, com certeza e sem sombra de dúvidas, deixou um legado. É aquilo que o Padre Pio vai dizer: o maior milagre de Francisco é que ainda hoje, nos nossos tempos, existam homens e mulheres que queiram abraçar a vida da forma com a qual Francisco viveu. Francisco, quantas coisas, quantos acontecimentos na sua vida impactante. Francisco um dia está reunido com seus irmãos e jogam dinheiro ali na tenda, no lugar que eles estão, por cima, né, um lugar sem teto. E aí Francisco pega aquele dinheiro e joga no meio de um estrume que estava ali, para ensinar aos seus discípulos como eles deveriam tratar o dinheiro. Você olha hoje para a estrutura da sociedade, até da igreja, quantos missionários, quantos homens, quantas mulheres, quantas lideranças, que a cada 5, 10, 15 palavras falam de dinheiro, de ajuda, e aquela petição e aquele apego ao dinheiro e aquela falta de abandono na providência de Deus. Porque todo aquele que é impulsionado a uma petição constante ali de ajuda ministerial, de ajuda, de oferta, e ajuda com isso, e ainda nós precisamos chegar nisso e pagar aquilo, é uma pessoa que desconfia da providência, meu irmão. É uma obra que desconfia da providência, que tem medo de padecer. Francisco não tinha medo de padecer. Algo que fica gravado na minha mente é a primeira vez que Francisco vai pedir esmola, que Francisco vai pedir comida. Francisco, que era acostumado, a sua pele, o seu corpo, era acostumado com ter o que comer. De repente agora Francisco, e ele narra isso, a sua mão não quer obedecer para pedir ajuda, para estender. E aí, entre nesse contexto, Francisco, naquela cidade, ele foi conhecido pelo aquilo que ele fez. Então as pessoas o julgavam como um filho rebelde, como um desnaturado. E aí ele vai pedir comida, e aí as pessoas humilham ele. Então pegam o resto da comida dos cachorros e começam a dar para Francisco. No final do seu angariar ali, Francisco, com a sua gamelinha, ele vai juntando osso ruído de um, sobra de arroz de outro, e aquela
coisaiada. E quando ele vai levar a mão até a boca com aquele resto, dá uma ânsia nele, cara. Ele quase vomita. E aí o que Francisco faz? Francisco retoma ali a sua condição física, pede perdão à irmã pobreza, porque ele chamava o seu corpo de irmão jumento, porque o irmão jumento ainda não estava preparado para se deleitar com tamanho banquete. Pede perdão e volta ali e faz aquela refeição. Assim seria a vida de Francisco, meu irmão. Uma total conformidade com a vontade de Deus. Há pouco tempo nós terminamos a Quaresma de São Miguel, que quantas milhares de pessoas aqui no Brasil fizeram. Tamanha repercussão houve da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Mas poucos sabem que foi Francisco que quis honrar o anjo Gabriel, o anjo Miguel com essa Quaresma. A intenção de Francisco não era fazer nenhum pedido através dessa Quaresma. A intenção dele era somente honrar São Miguel. Então São Francisco sobe ao Monte Alverne e fica ali 40 dias em oração. Se eu não me engano, não tenho certeza, mas acredito que provavelmente foi lá que Francisco recebeu os estigmas. Francisco, ele sobe para o andar de cima, ele sobe para o lugar que poucas almas quiseram se encontrar e buscar Deus. Francisco representa a alma apaixonada, a alma violenta, a alma que não coloca limites para seguir a Cristo, a alma que não coloca obstáculos para seguir Jesus Cristo. Que alegria poder falar um pouco de Francisco que saía gritando pelas cidades: o amor não é amado, o amor não é amado. Francisco que batia os sinos da igreja, Francisco que chega a um ponto de alma limpeza, o lugarejo que ele chega para evangelizar. Os próprios padres tocavam o sino porque ali estava chegando o arauto do evangelho, a boca de Deus, o evangelho vivo sendo anunciado. E as pessoas, ao ouvir Francisco, os lugares que o escutavam este homem, a conversão era coletiva. E muito mais do que isso, as pessoas abandonavam bairros, lugarejos, fazendas inteiras para viver aquilo que aquele homem quis viver, para seguir aquilo que Francisco seguia e anunciava. Que nesse dia Francisco nos dê um coração mais pobre, mais abandonado na providência de Deus, mais confiante na misericórdia de Cristo. Que não tenhamos medo, meu irmão, de trocar aquilo que é da terra por aquilo que é do céu. Esse é o legado de Francisco para ensinar o homem a cuidar da sua salvação. Que aquele que soube com a sua vida dá o seu sim radical a Deus, nos dê essa graça também.